O Pianista é um dos filmes mais marcantes do seu tempo, um filme bastante emocionante que retrata a história de um sobrevivente à Segunda Guerra Mundial, um filme duríssimo de se assistir, onde nós acompanhamos a vida de um pianista conhecido por seu trabalho e que por simplesmente ser judeu acabou perdendo absolutamente tudo com a invasão da Alemanha na Polônia e com o crescimento do nazismo na Segunda Guerra Mundial. É um filme que carrega o público para dentro da experiência desse pianista, então é um recorte muito específico da Segunda Guerra Mundial, o que na minha visão deixa o filme ainda mais potente. Nós acompanhamos como as coisas foram crescendo aos poucos, né? Como as coisas começaram com não poder entrar em um restaurante, não poder andar na calçada, até o momento em que você precisa ser identificado, as famílias são separadas das suas casas, não podem ter seus dinheiros, são levadas para guetos, depois foram encaminhadas para campos de extermínio, enfim, é sempre uma experiência dura acompanhar o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, e o recorte que acontece em O Pianista é simplesmente brilhante. O filme foi dirigido pelo Polanski, que vivenciou a Segunda Guerra Mundial, perdeu sua mãe durante a guerra e viu muitas das atrocidades que ele trouxe para o filme. O filme é baseado na história de fato do pianista, que escreveu a sua história 4 anos depois do ocorrido, que conseguiu seguir em frente e que acabou construindo um registro que mostra até onde um ser humano pode ir para sobreviver e a possibilidade de renascer depois de acontecimentos tão pesados. E o ponto que eu quero conversar com vocês aqui no vídeo de hoje é justamente o trabalho do ator Adrien Brody, tanto para a preparação como para tudo que ele precisou vivenciar para entregar esse filme. Ele é até hoje o ator mais jovem a ganhar o Oscar. Ele ganhou o Oscar aos 29 anos de idade por esse trabalho e precisou ir até um limite absurdo para conseguir entregar aquilo que nós vemos na tela. Quando nós assistimos ao filme Pianista, o que nós temos é um recorte muito bem executado, tanto na sua direção como em todas as outras áreas por trás e na progressão dessa história. E para construir um personagem como esse, podem ter certeza que o percurso não é nada fácil. O ator ficou muito conhecido depois desse papel, mas ele sabia que essa era a oportunidade da sua vida. Então, por isso, ele recorreu a diversos mecanismos para conseguir se aproximar desse personagem. A primeira coisa que ele fez depois de conseguir o papel foi se livrar de todos os seus pertences. Ele vendeu seu apartamento, vendeu seu carro, se livrou do seu celular, se afastou das pessoas à sua volta, tendo pouco contato com as mais próximas, terminou seu relacionamento na época, tudo isso com um objetivo muito claro: estar o mais próximo possível da experiência desse personagem. E é claro que essa é uma tarefa impossível. Tudo que ele poderia fazer era afetar a sua realidade, e o que ele buscava com isso era justamente encontrar a solidão. É claro que o trabalho do ator, principalmente quando construindo um personagem que é baseado em uma pessoa real, ele sempre vai estar dentro do campo da imaginação, mas o que muitos fazem é tentar, a partir da sua realidade, se aproximar do que é o que aquela pessoa vivenciou. Então o que ele fez foi bloquear todas as coisas da realidade à sua volta para que ele pudesse focar justamente no personagem. E um dos acordos que ele teve antes mesmo de pegar o papel, conversando com Roman Polanski, era que ele precisaria perder peso. Afinal de contas, não dá para fingir uma perda de peso como a que esse personagem de fato tem em toda a sua trajetória, né? Que vai desde um momento onde ele está vivendo a sua vida normal com a sua família, até o momento em que ele é o único sobrevivente no lugar que está. Não tem comida à sua volta, ele é ajudado por algumas pessoas, mas em algum momento ele fica sozinho. Então, isso basicamente significa que o ator, ele fez uma dieta profundamente restrita para que ele pudesse ir perdendo o peso. Ele perdeu 13 quilos na época e a dieta o aproximou basicamente da fome. Ele só comia o suficiente para de fato não morrer, claro que com um acompanhamento, mas também de forma pouco saudável. O que ele fazia também era ensaiar diariamente para conseguir tocar as músicas que o personagem toca dentro do filme. Não é ele tocando o tempo todo, mas o Polanski sabia exatamente quais momentos ele gostaria de filmar um plano aberto, onde tanto o personagem como o piano aparecessem. E o que ele fez foi treinar profundamente para conseguir chegar nesse nível. As músicas que aquele pianista toca no filme são músicas bastante complexas de se aprender, mas o ator conseguiu chegar no nível que era preciso. E o mais interessante dessa preparação é que o ator acabou
encontrando algo que ele não encontraria de outra forma, senão criando todos esses movimentos para se aproximar do personagem. Ele vivenciou na pele o que era passar fome e também tocar piano todos os dias. E o que ele percebeu foi que a música acabou servindo como um excelente lugar de distração, onde ele esquecia a fome que de fato estava sentindo para se preparar para o personagem. E isso o conectou diretamente ao que o personagem vivencia na obra. Em diversos momentos do filme, nós temos ele querendo tocar piano ou imaginando que está tocando piano para de fato sair daquela realidade, para escapar de todo o horror à sua volta. E o ator conseguiu entender isso de outra forma na pele. E essa experiência também levou o Adrian a perceber a quantidade de injustiças que nós temos nos tempos de hoje, a quantidade de pessoas que passam fome. Ele disse que foi uma experiência transformadora chegar nesse nível de privação, porque fez com que ele tivesse uma empatia ainda maior à sua volta. Ele até hoje valoriza cada refeição que está na sua frente. E não que as outras pessoas não valorizem, mas muitas vezes nós nos esquecemos, como estamos distraídos com as coisas à nossa volta. Então essa experiência também foi muito importante para que o ator se transformasse como ser humano e principalmente no foco que ele teria futuramente para ajudar da melhor forma que ele pudesse. Esse filme claramente foi muito desafiador para o ator. Ainda que as pessoas olhem e pensem, nossa, esse é o típico caso em que ator e personagem são perfeitos um para o outro, existiam várias barreiras para ele chegar naquele resultado. A primeira delas era a questão dele ser um ator americano. Essa é uma produção internacional e existia uma certa resistência à ideia de um americano interpretando esse personagem. Mas o Roman Polanski, quando viu o Adrian, quando conversou com ele nem pediu para que o Adrian fizesse um teste. Ele viu no seu rosto, ele entendeu na hora que aquele ator era certo para o papel. E tudo que ele precisou fazer foi mergulhar de cabeça. E é claro que é aí que está a grande complexidade. Afinal de contas, nós estamos falando de um filme que tem um recorte específico de um momento trágico na história da humanidade, um filme que é baseado em memórias reais de uma pessoa que vivenciou tudo aquilo, dirigido por alguém que quando criança viveu também a Segunda Guerra Mundial. Então diversas cenas como o tapa na cara do pai ou quando a mulher faz uma pergunta e toma um tiro sem a menor justificativa, são cenas que o Polanski trouxe da sua memória. E ele também serviu, é claro, como uma grande fonte para o Adrian, para as sensações e movimentações que esse personagem passa ao longo do filme. Um dos outros grandes desafios é que esse é um personagem que está o tempo todo tentando sobreviver. Eles não constroem aquele tipo de situação em que é um personagem heróico, aquela coisa heróica de filmes mesmo, né? Que foge bastante de acontecimentos reais, onde personagens começam a se sacrificar do nada por outros que nem mesmo conhecem. Na verdade, esse filme é muito honesto. Ele busca mostrar um personagem que era uma pessoa comum e que se viu em uma situação trágica, dolorosa e bizarra. E tudo que ele tentou fazer ao longo desse período todo foi sobreviver. O que acabou acontecendo com tudo isso é um filme com um recorte maravilhoso, mas que é muito lembrado pela interpretação do Adrian. Todo mundo lembra desse filme e pensa o quão longe eles chegaram com esse personagem, o quão real aquela interpretação é, o quão profundamente ela emociona as pessoas à sua volta. E isso porque o filme trabalha em uma linha tênue entre a realidade e a ficção. Então o ator de fato perdeu peso. Quando você vê o ator sentindo frio, ele de fato estava sentindo frio, morrendo de fome, de fato tocando piano, vivenciando tudo aquilo. É um clássico caso em que o ator empresta seu corpo, a sua mente, para que uma história possa ser contada. Por isso é tão emocionante não só analisar a história que de fato é contada, que é uma história belíssima, como também o trabalho das pessoas envolvidas e principalmente desse ator que se dedicou de corpo e alma. É algo que sempre me emociona bastante ver esse tipo de dedicação dentro de uma história. E é claro que ele sentiu uma grande responsabilidade com esse papel e por isso toda a dedicação. Afinal de contas, você está retratando uma história real, você está retratando uma pessoa que consegue ensinar muito para as pessoas. Esse personagem, na verdade, é uma homenagem a uma pessoa que conseguiu superar tudo aquilo que aconteceu. Ele não foi destruído pela guerra, ele perdeu tudo que ele tinha, de fato passou por uma coisa que dificilmente a gente consegue imaginar, passar por tamanho sofrimento, mas ele conseguiu seguir em frente, com algumas coisas em mente, principalmente a música.
música. E assim ele construiu uma família, teve filhos, netos e viveu uma longa vida. Então é uma história que ao mesmo tempo que fala sobre até onde o ser humano pode destruir o outro, como também fala sobre como um ser humano pode sobreviver, pode lutar pela sua vida e reconstruí-la de fato. Tanto que o filme termina nesse tom, com um pianista voltando a tocar no estúdio, tocando com orquestra. Então é um filme com uma mensagem muito potente. E ver o trabalho desse ator que se dedicou tanto para que a obra acontecesse é algo que de fato precisa ser lembrado. E não à toa, ele ganhou o Oscar de melhor filme. Eu espero que esse vídeo, pessoal, e a gente se encontra na próxima.